amigos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje iniciaremos mais um estudo que tem por tema frustração espiritual, o que há de errado com a minha vida. Este assunto será abordado em duas etapas, sim, em duas etapas. Neste primeiro momento discutiremos acerca de 3 perguntas e na próxima etapa 4 perguntas. Então, se você gostar deste nosso momento de hoje, não perca a oportunidade. Assista também a próxima etapa. Para a discussão dessas perguntas, estamos aqui com o nosso amigo de casa, ele sempre, para falarmos acerca deste tema. E desde já lanço a ele a primeira pergunta. Olá, Natanael. Olá, tudo bem? Bom? Tudo bem. Então, Natanael, é possível um cristão sincero, dedicado, operoso, desenvolver uma vida espiritual doente? Esta é a nossa primeira pergunta. Bem, Nayane, olá pessoal que está nos assistindo. Nós estamos diante de uma temática relevante que deve ser tratada, observada e dada a maior atenção possível, pois isso é uma realidade nos nossos dias. Mas antes de responder a sua pergunta, já fazendo parte dessa discussão, eu quero ler um texto, ou parte de um texto bíblico que está no Antigo Testamento, no livro que traz o nome de Jeremias, capítulo 29, a partir do versículo 11, diz assim: porque bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você me procurou se é possível alguém dedicado, alguém operoso, alguém que tem uma vida devota a Deus, desenvolver uma vida espiritual doentia. Sim. Ora, eu deixo bem claro primeiramente que o maior interessado em nos abençoar é Deus. Deus está mais interessado em nos abençoar do que em nós sermos abençoados. Entretanto, é visível, constantemente vemos algumas pessoas que por algum motivo ou outro dizem que mesmo outrora sendo pessoas devotas, pessoas que tinham uma vida de devoção e, digamos, até de adoração constante, e por algum motivo ou outro acabaram deixando de ter um relacionamento com Deus, como esperado. Vale lembrar que eu considero, e a Bíblia, à luz da Bíblia, é impossível alguém servir a Deus fielmente, de modo fidedigno, e depois dizer que tem um mau relacionamento com Ele e por isso está doente. Agora deve ficar bem claro que qualquer um, por mais fiel que seja, corre o risco de entrar em crise espiritual. A crise espiritual é uma realidade. Independente da pessoa ser menos ou mais fervoroso, ele corre esse risco. Agora, simultaneamente, não há como uma pessoa sendo fiel a Deus, tremendamente rigoroso, buscando a Deus de modo verdadeiro e doente espiritual. Não. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós, de modo fielmente, acreditamos que as nossas feridas são curadas, inclusive as feridas da nossa alma. Então, essas pessoas que dizem que mesmo servindo a Deus fielmente, continua doente espiritualmente falando, então alguma coisa não está condizente com as Sagradas Escrituras. É incompatível servir a Deus fielmente, ao passo que
continuar doente. Quem encontra com Deus, com Jesus, desenvolve, alcança a cura, tanto no espírito como na alma. Uma ação física, um acontecimento físico na vida de um crente pode ocasionar uma doença espiritual na vida dele? Sim. Uma frustração, vamos dizer assim. Quando nós falamos de frustração, nós estamos falando de algo que ocorre ou não ocorre diretamente em decorrência de outro. Vou ser mais claro. A frustração, ela não é algo, ou estou bem com Deus, e a frustração vem e para de imediato. A frustração, você fez muito bem, é resultado de alguma ocorrência ou até de algo que não aconteceu. Porque, em linhas gerais, o que é a frustração? É o não acontecimento de algo que alguém ou que a gente esperava. Ou então, quando algo acontece, mas não alcança os nossos objetivos. Aí o que acontece? A gente fica frustrado, desapontado. Então, é óbvio que quem serve a Deus, que leva uma vida de forma piedosa, com intimidade com Deus, acaba vivendo e aceitando a vontade de Deus para a sua vida, que, como disse o próprio apóstolo, é a melhor coisa a receber, porque ela é boa, perfeita e agradável. Entretanto, quando a gente não tem o devido cuidado e serve a Deus esperando algumas coisas e ela não acontece, se a gente não tiver firmeza, aí entra nessa frustração. Aí acontece esse estado. Mas a gente vai falar nesse aspecto, porque isso acontece no segundo bloco, no outro bloco. Certo. Acerca da segunda questão é a seguinte: por que há pessoas que quanto mais se dedicam e buscam a Deus, parece que ficam neurotizadas ao invés de encontrar equilíbrio para seus corações? Vou aqui exemplificar esta pergunta. Porque tem pessoas que nós observamos, eu acho que todo mundo ao seu redor, tem uma pessoa, um crente, alguém que admira, né? Que tem assim uma visão, admira ele por ser, nossa, mas esse irmão é de oração, este irmão é de palavra. Sempre tem. Então, por que aquela pessoa que a gente observa aos nossos olhos, observamos que é uma pessoa assim, que busca a Deus, que tem uma vida devota, muitas das vezes a gente vê esta pessoa neurotizada, que não tem um equilíbrio. Muitas vezes a pessoa busca tanto, mas não tem um equilíbrio para o seu coração, não é que a pessoa é equilibrada. O que tu pode nos explicar acerca disso? Ora, Dani, acerca disso, de fato, a gente que convive no meio de várias pessoas e até acompanha pessoas que em um determinado período de nossa vida, a gente costumava dizer que aquela pessoa é uma bênção, dedicada às tarefas da igreja, por exemplo, mas de repente você vê aquela pessoa neurotizada, aquela pessoa que ao invés de alcançar o equilíbrio esperado, se torna uma pessoa desapontada e segundo eles e segundo elas dizem até mesmo com Deus. Ora, vale lembrar que nós somos seres humanos, nós ainda não nos revestimos da incorruptibilidade nem da natureza imortal, nós estamos suscetíveis a erro, isto é óbvio, mas você está me fazendo uma pergunta de alguém que é dedicado, ou pelo menos aparentemente operoso, dedicado, mas aí você vê que não encontra o equilíbrio necessário. Sabe, nós temos vários motivos. Entre eles, são pessoas que tomam decisões precipitadas. Um dos grandes gargalos, um dos grandes entraves na vida de qualquer pessoa é essa tomada de decisão de forma impensada. São pessoas que quando estão no momento de fragilidade, no momento de crise, acabam abraçando a primeira oportunidade. Ou seja, são pessoas que, quando estão diante da adversidade, a primeira proposta que lhe apresenta, ele abraça. Ela abraça aquela proposta e ali acaba tomando decisões equivocadas, que essas decisões acabam influenciando em toda a sua vida, inclusive no aspecto espiritual. São pessoas que, em meio a essas crises,
tomam decisões inéditas, são pessoas que têm uma vida toda de devoção, consagração a Deus, mas quando vem a luta, que se sente ameaçada, elas tomam decisões inéditas, soluções fáceis e imediatistas e acabam deixando de lado o padrão das Sagradas Escrituras. Porque é comum, quando a gente está diante de uma adversidade muito grande, o que não deixa de aparecer melhor são propostas, são pessoas com alternativas aparentemente vantajosas, mas muitas delas sem fundamento. Então muitas pessoas que até são devotas, dedicadas, elas por tomarem essas decisões de forma impensada, precipitadas, implementarem possíveis soluções inéditas, imediatistas, acabam entrando em contrassenso, em paradoxo com as Escrituras e acabam se frustrando no seu interior, na sua alma, no seu espírito, porque o resultado que ela alcança não é o que ela esperava. E isso certamente deixa as pessoas aflitas e podendo levar à decadência espiritual. Certo, assim, então uma possível, justificativa para essa ação seria fruto de ações impensáveis. Isso. Ou seja, a gente pode até falar também que poderia ser uma falta de vigilância. Pode ser assim também, né? Talvez essa pessoa alimenta muito o lar espiritual, ora bastante e tudo, mas não tem aquela vigilância, né? Às vezes não se coloca na posição de vigilante e aí acaba tomando algumas ações que não era para tomar e aí acaba se embaraçando. Isso, então são termos que podem ser adequados e inseridos e existe uma série de conjuntos. Obviamente nós estamos citando aqui as mais comuns, até em virtude do tempo, e as mais comuns que acabam deixando as pessoas nesse estado lamentável de crise ou de frustração espiritual. Então assim, é notório que existe a frustração espiritual. E se existe essa frustração espiritual, devemos estar preparados para lidar com esta quando chegar em nossas vidas. Então, a terceira pergunta, embasada neste mesmo tema, desse mesmo propósito, mas então, o que fazer quando a frustração espiritual chegar? Essa realmente é importantíssima para você que está nos acompanhando. Talvez você não esteja vivendo num período de crise espiritual, de frustração espiritual, mas é importantíssimo estar a par dessas questões, porque você pode ajudar outras pessoas. A primeira coisa a fazer-se quando você souber ou for auxiliar alguém nesse aspecto, essa pessoa deve, em primeiro lugar, considerar a situação. O que é isso? Não desprezar a situação que está vivendo. Ou seja, para nós mudarmos o nosso estado, quaisquer que seja no aspecto emocional, físico e até espiritual, nós temos que reconhecer aquele estado. Eu tenho que ter consciência do estado que eu estou. Você precisa se situar, você precisa conhecer a você mesmo, o seu estado espiritual. Por exemplo, se for de frustração espiritual, reconheça, leve em consideração esse momento. Ou seja, não despreze esse momento. Reconheça que está passando por esse período, que está nessa fase difícil e que precisa mudança, e que precisa novas alternativas na sua vida. E em cima disso você vai fazer as reflexões, refletir o porquê de você ter chegado àquele estado, o que possivelmente pode ter provocado aquilo. Junto a isso aparece a outra palavra, ponderação. Você vai fazer uma ponderação, você vai medir, você vai avaliar tudo que você fez no aspecto espiritual que possa ter contribuído ou não para aquela situação. Diante disso, avaliando essa situação, fazendo as reflexões, as ponderações, você tem que sempre estar decidido a ir na contramão do desespero. Nunca se desespere.
A Bíblia está recheada dizendo: não temas, não tenhas medo. A Bíblia, todos os dias, tem um versículo para nós dizendo: não temas, ou seja, não se assuste. Deus não quer que vivamos assustados, frustrados, desesperados. Então, se você está ou enfrentar um período como esse, a alternativa que você tem à luz da Bíblia é: vá na contramão do desespero. O desespero nunca combinou com o cristão, não combina com ninguém que tenha, na linguagem popular, um bom senso. Você precisa ir na contramão do desespero. Tudo que o desespero dizer para você fazer, toda atitude desesperadora pode gerar não só uma frustração espiritual, mas como pode gerar a morte. Atitudes desesperadoras não cheiram bem à luz da Bíblia. Vamos com prudência, claro, munidos de nossa fé, mas na contramão do desespero. Por maior que seja a adversidade, se existem essas pessoas que estão vivendo esse estado, como alternativa nós temos: vá na contramão do desespero. Pare, respire, medite nas Sagradas Escrituras, busque o auxílio de Deus e não tome decisões sem fundamento, não tome decisões inadequadas e vá na palavra de Deus, tomando as decisões adequadas no momento certo, sem desespero. Mesmo em meio à agitação, você deve exalar a presença de Cristo, sendo humilde e manso, como Ele nos ensinou. Então é isso, né, meus irmãos? Observamos que, especificamente nessa terceira pergunta, ele falou uma palavra que eu achei muito interessante, que é reconhecer, né? Eu acho assim que um dos primeiros passos para se resolver um pouco dessa questão da vida espiritual é a pessoa que está vivenciando o momento reconhecer que está precisando tratar a sua vida espiritual. Porque tudo começa com reconhecer, assumir que precisa de ajuda, né? Porque quando nós não assumimos que precisamos de alguma ajuda, tanto em situações do corpo como em situações espirituais, fica difícil qualquer tratamento, né? Então, assim, que venhamos, se caso, porventura, Deus nos livre e guarde, mas como estamos falando, frustração espiritual é algo que existe. Infelizmente, é algo que está presente, né, na sociedade, na vida de muitos cristãos. Então, o que temos que fazer, em primeiro lugar? Assumir, reconhecer que estamos carentes da presença do Senhor, estamos precisando do socorro dele. Porque quando nós abrimos a porta para o reconhecimento, Jesus, ele entra como remédio, né, como aquele que alivia as nossas dores, porque só basta nós fazer o primeiro passo. Então é isso, obrigada, Natanael, por este momento. Tem alguma coisa mais a falar para o nosso público? Obrigado, Nayane. Eu quero dizer que no próximo vídeo nós vamos apontar, porque veja que a pergunta foi feita aqui, pessoas reconhecendo pessoas que tomaram decisões aparentemente erradas, pessoas que eram devotas, pessoas que eram operosas, pessoas que eram sinceras e mesmo assim sentiram-se nesse estado de frustração espiritual. Aí vem a pergunta que vai ser respondida no próximo vídeo. E aonde está o problema? É na pessoa? É em Deus? Ora, se a pessoa é sincera e mesmo assim permanece frustrada, aonde está o problema? Aonde está o problema? E para deixar bem claro, no próximo vídeo nós estaremos dizendo, à luz da Bíblia, aonde está de fato o problema para essas pessoas que, mesmo sinceras, acabam não tendo as respostas que elas almejam receber. Então é isso aí, galerinha. O nosso amigo aqui, né, já deixou um spoiler para o próximo vídeo. Então você não perca, né? Se você hoje está tendo o seu primeiro acesso a este vídeo, neste dia, o nosso momento, este momento, é para discutirmos, né, ações que acontecem no nosso dia a dia, momentos que nós, seres humanos, passamos e enfrentamos à luz da Bíblia, né? Porque a Bíblia é o nosso manual. Então, assim, nós buscamos, neste momento, né, nós buscamos, assim, trazer situações do dia a dia, tristeza, alegria, crise. Então, assim, buscar trazer temas que acontecem
no nosso dia a dia e trazer uma resposta, né, para uma possível resposta ou então um auxílio do que a palavra nos diz acerca disso. Então não perca o nosso próximo episódio. Nós te convidamos, estamos aqui, né, para dialogar com vocês. Se vocês quiserem dialogar também, vocês têm espaço para isso. Toda ajuda é bem-vinda. Então, um abraço, Deus abençoe vocês e até a próxima, se Jesus não voltar. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Tchau.